duas meninas de 6 e 10 anos, 6 e 10 anos, duas meninas, foram esquecidas pelo pai em um posto de combustíveis na BR-259, em Baixo Guandu, nesse posto aí, olha só, no noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira à noite. Essa aqui é demais, hein? O pai das crianças seguiu viagem sem perceber que as filhas tinham ido ao banheiro. Não voltaram para o carro após ele ter abastecido o veículo. Apenas quando o motorista chegou à cidade vizinha de Colatina, que fica a nada mais nada menos do que 40 quilômetros do posto, ele notou que tinha alguma coisa estranha. Silêncio demais, né? Olhou para o banco, não tinha ninguém lá atrás. E voltou rapidamente para buscá-la. Ele andou 40 quilômetros e, consequentemente, por óbvio, teve que voltar 40 quilômetros para buscar as crianças. Ou seja, foram 80 quilômetros. 80 quilômetros dá o quê? Uma hora? Né? Mais ou menos. Daqui Campinas tem 100. Dá 1 hora e 10 de viagem? 1 hora de viagem em média, um pouco mais, um pouco menos, com as crianças largadas no posto de combustíveis. A Polícia Civil está apurando o caso, porque de fato, assim, aqui me parece uma estranheza. Ao perceber que o pai tinha ido embora, a filha mais velha abordou uma frentista do posto de combustível para perguntar se a funcionária o tinha visto, o descrevendo junto com o modelo do carro. Ela não chegou a informar que estava perdida. Então ela só saiu e perguntou para a frentista: você viu um homem assim assado, num carro assim assado? A frentista confirmou que viu o homem e que ele tinha ido embora com o carro. E a menina, olha só, a menina mais velha, de 11, né? 10 anos, pediu um telefone emprestado da frentista, ligou para o 190, os PMs foram ao posto e encaminharam as duas crianças para o conselho tutelar. A família tinha passado as férias na casa do pai. Ele mora em Minas Gerais. E estavam voltando para a Bahia, onde elas moram com a mãe. Então, os pais são separados, o pai mora em Minas, estava com as filhas, passando as férias, e foi levar as filhas de volta para a casa da mãe, onde elas moram na Bahia. Estava atravessando de Minas para a Bahia, passou pelo Espírito Santo e parou para abastecer o carro. 8h30 da noite, parou no posto, as meninas desceram para ir, estavam só os três no carro, o pai e as duas meninas, elas foram ao banheiro, o pai ficou no carro enquanto abastecia. A moça abasteceu, ele pagou e foi embora. Quando as crianças saíram do carro, né, o pai já tinha seguido viagem. Ele achou num primeiro momento que elas tinham voltado e estavam dormindo no banco de trás. Ao notarem que foram esquecidas, a caçula começou a chorar e foi acalmada pela mais velha. No entanto, além de acalmar a irmã caçula, a de 10 anos foi quem correu atrás de tudo. Ela foi falar com a frentista, ela pediu o telefone e ela teve a sacada de ligar para o 190. Um policial que atendeu a ocorrência... Não, a corporação disse por nota que ela disse que havia se passado cerca de 1 hora e o pai ainda não tinha voltado. O G1 conversou com a mãe das meninas, que é enfermeira, que estava trabalhando, recebeu o telefonema lá na Bahia e, em meio ao desespero, tentou manter a calma e ajudar a localizar o pai por telefone. Eu tenho uma conversa muito aberta, sou uma mãe presente. Elas passaram as férias com o pai e, como de costume, sempre ligamos uma para outra de manhã e de noite. Quando recebi a ligação da polícia, dizendo que estavam com as minhas filhas, fiquei desesperada, liguei para o pai das crianças, que é responsável, para tentar resolver na mesma hora. O pai chegou ao conselho, segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Baixo Guandu. O pai chegou ao conselho, abre aspas para ela, quando o pai chegou ao conselho, dava para ver a cara de desespero e cuidado com as meninas. Ouvimos a versão dele, ligamos para a mãe e perguntamos se poderíamos liberar as crianças para seguirem viagem com ele, o que foi autorizado. Aí ele disse que acreditou que as crianças estavam cobertas por cobertores e travesseiros do banco traseiro, já tinham voltado e estariam dormindo, porque elas estavam dormindo desse jeito quando pararam no posto de combustíveis. Que história estranha essa, né? Vou discordar um pouco de você. Por quê?
Acho que acontece com até uma certa frequência de pais que esquecem os filhos no carro. E às vezes com óbito. Sim, então, calor, né? Já aconteceu, é verdade. E aí, os especialistas, psicólogos explicam que muitas vezes é a quebra do padrão. Ou um cansaço extremo, ou essa falta de atenção pode ser só falta de atenção. Mas não dá para, de largada, julgar esse pai absolutamente Não. Assim, uma pessoa... Eu acho estranho esquecer mas duas crianças. Mas é estranho. Coisa... Inclusive é estranho para quem esquece. A pessoa fica super penalizada. Mães que passam por isso... Eu jamais iria me perdoar, pelo amor de Deus. Então, mas eu não ia mais conseguir acontece. viver. E eu fico imaginando essa mãe recebendo essa ligação lá da Bahia, falando: minhas filhas estão num posto à noite, as duas pequenas. Nossa. Um desespero. Onde está esse homem? Pessoalmente, se eu me coloco no lugar dessa mulher, eu falo: vou voar no pescoço desse homem, entendeu? Se eu, não entrega mais as crianças para ele, tô indo aí, né? Exato. Mas, de fora, com um pouco mais de serenidade, é preciso não julgar de cara como um completo desalmado e que não cuida das filhas. Possivelmente, alguma coisa aconteceu, não só de se confundir, mas de repente a pessoa tá como o senador, com a cabeça na lua, porque tá na estrada há horas e horas e horas, tá cansado, tá com fome, vai e faz a coisa meio que no automático, e não é uma coisa que a pessoa faz todo dia, então tá fora do que ela tá acostumada. Acho que isso tem de ser investigado. Claro que é muito sério, a história acabou com um final feliz, mas poderia não ter terminado assim. Isso é uma grande tragédia, como em alguns casos paralelos de pais que esquecem os filhos, acaba em óbito. Mas é preciso que a gente aproveite situações como essa para lembrar-nos de que a gente também pode falhar, né? Acho que isso vale mais como um aprendizado e alerta do que propriamente de um julgamento de um pai que, obviamente, erroneamente, deixou as duas filhas no posto. Mas precisa investigar de qualquer maneira, sim, né? Porque, vai seguir, e vai seguir. Os relatos são todos muito bons no que diz respeito ao cuidado dele com as meninas, né? A própria ex-esposa falou nisso, a secretária do município disse que ele chegou desesperado. Eu fico imaginando, né? São 40 quilômetros, você já andou 40, tem que voltar 40, né? Mas assim, ele tem um problema grave, né? Assim, de desatenção, no mínimo, né? Assim, não dá. Eu não confiaria, sinceramente. Se acontece com a minha esposa, eu esqueci, não, então você de carro com ela você não anda mais, entendeu? Porque, enfim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.